Snow. Ensinamentos da Estrela Clareza. Eu sou Snow. Que o grande Espírito esteja em vocês. Durante a minha última vinda, eu lhes falei dos 4 cavaleiros do Apocalipse e do que eles representavam na sua ação sobre a Terra. E eu vou lhes falar, hoje, dos 4 elementos que se manifestam neste corpo e nesta consciência onde vocês estão. Com uma introdução de algumas palavras que poderiam surpreendê-los. Do grande Espírito, saiu a luz. O grande Espírito é amor absoluto. Da luz, emanaram os elementos que encontramos por toda parte, em todos os mundos, em todas as vidas. Esses elementos, que eu nomeava, para a Terra, os Cavaleiros do Apocalipse, são o que o comandante dos anciãos, NDR, Ivanov, denominou para vocês a Iota Kodesh, os 4 mais próximos da fonte. Emanações da fonte, a própria emanação do grande Espírito. Os elementos da Terra, no corpo do homem, foram cortados. Eles reencontram hoje a sua plenitude. Eles são as testemunhas, neste corpo de carne, da revelação que se faz. E cada elemento revela algo que lhe é próprio e que é próprio de vocês. E essas 4 revelações levam a conectar o grande Espírito. A Terra, primeiramente. É ela que torna denso e mais pesado o corpo e o faz dormir, e o seu som confere a este corpo a sua densidade, o seu peso. É o momento em que o corpo não responde. Ele retorna para a Terra. E vem, em seguida, o elemento água. A água que se espalha por toda parte e que elimina os limites e a separação e que lhes propicia viver a dissolução. Depois, vem o elemento fogo. Aquele que se lança para o alto, cujas chamas elevam e se elevam, traduzindo o retorno ao fogo do Espírito, ao fogo celeste. Ele lhes propicia viver os diferentes fogos. Ele lhes propicia sentir seu calor, seus arrepios que percorrem os limites deste corpo. E depois, enfim, o elemento ar. Aquele que já tinha atuado na abertura da boca e na passagem da reversão da garganta e que, agora, atua na sua face e no seu nariz, aí onde passa o ar. Os seus 4 elementos se despertam neste corpo. É o apelo do grande Espírito. É o apelo da verdade. É o apelo à grande festa onde a água e o fogo não são mais opostos, onde a terra e o ar não são mais opostos, onde a densidade de um e a densidade do outro se juntam. A água é apenas o fogo em processo de formação. A terra é apenas o ar em processo de formação. E a consciência segue o corpo e o corpo segue a consciência. A terra prepara o êxtase. A água revela o êxtase. O fogo os devolve a imortalidade. E o ar ali se junta para elevá-los. O grande Espírito é isso. Os 4 elementos são os seus 4 agentes que estão presentes, por toda parte em vocês, por toda parte sobre a Terra. Viver os elementos é viver a natureza, é viver o sopro do grande Espírito que ilumina, aquece e revela a vocês. O ar é o apelo da grande mãe a todos, que vocês a chamem de Maria, de Kuan Yin, não importa. Os elementos sobem em vocês, neste corpo e nesta consciência. Eles ressoam, em vocês, como as trombetas do seu despertar, dizendo a vocês que esse é um momento, que os elementos não serão mais separados, mas, eles também, estarão em comunhão. A terra, fecundada pela água e pelo fogo, eleva-se no ar. As minhas palavras são apenas imagens, mas traduzem o que acontece. A terra congela e se expande, a sua terra como este corpo. A água põe fim à separação deste corpo. O fogo ergue e o ar transporta. O grande Espírito chama, assim, cada criatura a se revelar e a se elevar. A terra se enche de água e de fogo, dando ao ar a capacidade para se reunir e investir com o éter. A terra é o que está na parte inferior do corpo, que foi fecundada pela onda da vida, ó Tantã da terra. A água abriu vocês ao batismo da comunhão. O fogo lembra a vocês o que nós somos, partícula do grande Espírito e fogo. O ar eleva o corpo.
Assim é o apelo do grande Espírito, o apelo do céu e da terra que ocorre também em cada um. Os sinais do corpo não podem enganá-los. Eles guiam a consciência deste corpo para não mais ser assimilada ou identificada, para transmutá-lo pelo reconhecimento do grande Espírito. E isso é agora sobre esta terra. Aí está o grande mistério. Para vocês, no Ocidente, todas as religiões roubaram de vocês os seus elementos, sem qualquer exceção, fazendo-os crer em alguma coisa que nós, índios, nós sabemos de toda a eternidade. Aqui, sobre a terra, nós somos constituídos dos elementos da terra. No céu, nós somos constituídos dos elementos do céu. Excluir os elementos é excluir a vida. Assim sempre agiram as forças que os privaram da liberdade. Reencontrar os elementos é reencontrar a liberdade. É uma grande alegria, uma grande renovação, sem se apoiar em nada que possa estar alterado ou falsificado. Assim são esses tempos onde o grande Espírito sopra, onde o fogo celeste se coloca, onde a própria água se transforma, e onde a terra, que abriga também o mesmo fogo, abre-se para deixar passar o fogo. O fogo de cima, o fogo de baixo, a terra de cima, a terra de baixo, a água de cima e a água de baixo, dois aspectos da mesma verdade. Os elementos se tornam sensíveis, cada vez mais, e vocês ali respondem. Eu sempre disse a vocês que a natureza é sua aliada porque aqui sobre a Terra nós temos a mesma composição, a mesma natureza. Os elementos são as forças vivas, o esboço da vida. Aquele que despertou seus elementos não será tocado pelos cavaleiros, mas levado para a verdade ainda maior. Reconhecer a natureza é reconhecer a sua natureza. Viver os elementos é viver o último encontro, o mais importante. Tudo isso acontece agora. Nada há de assustador. É apenas o retorno da verdade. É uma celebração, é um canto e é uma dança. O canto e a dança das células do corpo, o canto e a dança da consciência. Convite a se despertarem, a não mais acreditarem, exceto no que vocês vivem. É o que veio lhes dizer o grande Espírito, o que vieram lhes dizer os cavaleiros, e o que lhes dizem os seus elementos. Momentos de grandes regozijos. Aquele que não reconhece os elementos e os cavaleiros, falta este regozijo. O que vocês veem fora acontece dentro, cada vez mais. O desdobramento dos cavaleiros se faz agora sobre o conjunto do seu corpo, como sobre o conjunto da terra. Ninguém poderá evitá-lo. Estejam atentos e vivam o que os elementos dão a vocês. Não busquem mais nada e não rejeitem nada. A natureza é sua aliada, os elementos também. Os elementos são a força viva do grande Espírito. Eles são a força viva do despertar deste corpo, do despertar da noite e da ausência de luz. Nada pode escapar aos elementos e, sobretudo, nada do que construiu o homem do Ocidente que se afastou e que tem se afastado da verdade. Deixem os elementos ser, deixem os elementos livres porque isso é a sua liberdade. Que isso sejam os sintomas do corpo que eu dei, ou os sintomas da consciência, é sempre o grande Espírito que se dirige a vocês pela sua embaixadora Maria. Ninguém pode desviar os elementos. Vocês sentem o vento soprar, mas vocês não sabem de onde ele vem e para onde ele vai, e isso é comparável para cada elemento. Sem início e sem fim, apenas inscritos na manifestação que é para viver. A Terra e o grande Espírito decidiram. Vivam-no, simplesmente. Eu sou o novo pluma branca. Eu sempre escapei aos olhos dos homens divididos. Hoje, a luz e os elementos iluminam o mundo, em vocês e sobre a Terra. Vocês apenas têm que acolhê-los, que deixar que hajam, enquanto emanação da luz. Eles sabem muito bem o que fazer e como fazer sem que vocês ali se envolvam, sem que vocês ali se atrasem. Facilitem a sua tarefa, em vocês. Não resistam e ninguém pode ali resistir. Vejam além das minhas palavras. Vejam além desse sentido aparente. Eu sou os novo, por minha vez, eu abençoo vocês.
Eu os convido a ser, enfim, vocês mesmos, além do corpo desta terra. Esse corpo é para a terra. O que vocês são é para o grande espírito e para a liberdade. Snow lhes diz até uma próxima vez, no grande espírito e no amor, na luz. Até logo. Mensagem atemporal.